Livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Autor Kenneth Hagin. Capítulo 1, parte 2. A maldição da lei também inclui enfermidade e miséria. Compartilhe. Se inscreva. Dê o seu like. É bênção, meu irmão. Louvado seja Deus. A maldição da lei, a penalidade pela violação da lei de Deus, inclui morte espiritual, enfermidade e miséria. Muitas pessoas compreendem que em Cristo foram redimidas da morte espiritual e da enfermidade. Todavia, não percebem que foram também redimidas da pobreza. Observe o texto bíblico em Gálatas capítulo 3, versos 13, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Novamente, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas o que é exatamente a maldição da lei? Há um modo de descobrir, verificar o que diz a lei. A lei está representada nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. A primeira maldição mencionada está em Gênesis capítulo 2, verso 17, parte B. No dia em que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. Pelo que a Bíblia narra, Adão não morreu fisicamente no dia em que ele e Eva provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só morreu fisicamente após 900 anos. Porém, no momento em que desobedeceu, Adão com certeza morreu espiritualmente. Portanto, dizer que Adão morreu não significa dizer que deixou de existir fisicamente. E sim que ele se separou de Deus. Ainda que Adão permanecesse vivo fisicamente, espiritualmente, ele estaria morto. Adão quebrou com seu pecado o relacionamento de amizade com Deus. Ao voltarmos aos primeiros 5 livros da Bíblia, encontramos em Gênesis, por exemplo, a morte espiritual como maldição da lei. E em Gálatas, que fomos redimidos da morte espiritual em Cristo, está no versos 13. Por intermédio de Jesus, passamos da morte para a vida. A morte física será destruída quando Jesus voltar. Isso se encontra em Colossenses capítulo 3, versos 4. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 26 também. Em Deuteronômio capítulo 28,
A enfermidade e a miséria são citadas como maldições da lei. Em relação à enfermidade, lemos que é uma maldição consequente da violação da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 a 61, nós lemos desta forma: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades, mas duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Também lemos em Deuteronômio 28 que a miséria é maldição da lei. Deuteronômio, capítulo 28, versos 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançará. Pois bem, quais são as maldições a que se refere esse versículo da Bíblia? Deuteronômio, capítulo 28, versos 16, 19, 38 a 40, nós lemos o seguinte: maldito será tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Malditos serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Louvado seja Deus. Miséria é uma maldição, prosperidade é uma bênção. Louvado seja Deus. Os versículos anteriores falam claramente sobre a miséria, mas observando os primeiros versículos de Deuteronômio 28, apreendemos as bênçãos que sobrevinham pela observância da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 14, a palavra do Senhor diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra,
e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos caminhos do Senhor. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servirem. Essas são as bênçãos por guardar a lei de Deus. As bênçãos são para nós hoje. Várias pessoas questionam, bem, Deus disse isso apenas para Israel. As bênçãos por obedecer à lei de Deus e seus mandamentos não aplicam a nós. Lembre-se de que Deus disse: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Isso está em Deuteronômio, capítulo 5, versos 29. As promessas realmente foram feitas a Israel, baseadas na antiga aliança, mas observe o que a nova aliança estabelece acerca de cumprir ou obedecer às leis e aos mandamentos de Deus. Romanos capítulo 13, versos 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Gálatas capítulo 5, versos 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atente para o que foi dito acima. Não deixe este mandamento fora de sua vida. Israel tinha de guardar os mandamentos de Deus para poder prosperar, mas sobre nova aliança, também nós temos um mandamento a guardar, a fim de prosperarmos. É o mandamento ou a lei do amor? Louvado seja Deus. Observe que Paulo, em suas cartas às igrejas, se dirigia aos gentios, não aos judeus. Por isso entende-se que o apóstolo não falava apenas para israelitas,
Assim sendo, se amarmos, cumprimos a lei. Romanos capítulo 13, versos 9 a 10, a palavra do Senhor diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Voltando a Gálatas capítulo 3, depreende-se o porquê de não estarmos debaixo da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versos 13, 14 e 29. A palavra do Senhor diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual foi a promessa feita a Abraão? O que Deus lhes prometera? Essa promessa era de natureza tríplice. Em primeiro lugar, era uma bênção espiritual. Em segundo, uma bênção física. E em terceiro, uma bênção financeira e material. Se os israelitas debaixo da velha aliança recebiam as bênçãos divinas por guardarem a lei, assim também nós, debaixo da nova aliança, se andarmos em amor, teremos guardado a lei e as bênçãos também virão sobre nossas vidas. Louvado e engrandecido é o santo nome de nosso Senhor Jesus. Paulo assegurou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 14, parte A. Ao deparar-me com essa verdade, percebi que não somente estávamos raspando o fundo do tacho, mas estávamos debaixo do tacho. O tacho estava sobre nossas cabeças. Todavia, eu cria na palavra, louvado seja Deus, e continuei crendo e pregando-a. Finalmente saí de debaixo do tacho e pude ao menos chegar ao fundo dele. A partir de então comecei a escalar o topo. Louvado seja Deus. Não pense que isso aconteceu da noite para o dia, porque não é verdade. Atravessei vales e montanhas do leste do Texas, pregando sobre prosperidade sem ter ao menos uma moeda de 10 centavos no bolso. Eu possuía um carro usado com 4 pneus carecas e estepe algum. Eu aparentava qualquer coisa menos uma pessoa próspera. Mas continuei pregando sobre prosperidade, porque acreditava que era possível. Eu sabia que se a Bíblia falava sobre o assunto era verdade, não importava se eu já tivesse obtido ou não. Essa prosperidade era real e verdadeira, porque a palavra sim dizia. Deus nem sempre acerta tudo no sábado à noite. Quando estão em dificuldades, muitas vezes as pessoas imaginam que fizeram algo errado, porque a solução divina não foi dada. Deus nem sempre liquida tudo todo primeiro dia do mês, tampouco no início de cada ano, mas cedo ou tarde, porém, o dia do acerto chega. E com certeza, quando esse dia chegar, você vai gostar de estar presente, caso tenha semeado a semente certa. Porém, caso tenha semeado a semente errada, não vai querer estar por perto quando o dia do acerto vier.
Louvado seja Deus. Se você constatou que tem feito isso, melhor que se arrependa imediatamente e invoque a cobertura do sangue de Jesus. Então Deus o perdoará e esquecerá o assunto, e você poderá prosseguir de forma correta. Como já mencionei, algumas pessoas afirmam que essa história de prosperidade é coisa do Antigo Testamento, mas em vários trechos das Escrituras comprova-se que as bênçãos de Abraão, inclusive a de prosperidade, são também para nós que estamos subordinados à nova aliança. No Antigo Testamento, de acordo com o livro de Deuteronômio, a miséria viria sobre o povo de Deus caso lhe desobedecesse. A maldição sobreveio porque o povo deixou de agir de acordo com os mandamentos e estatutos do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versos 23. Portanto, a maldição da lei deveria atingir-nos também, mas, graças a Deus, em Gálatas capítulo 3, versos 13, é garantido que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observe que Cristo se fez maldição por nós. Não está escrito que ele se fez maldição por si mesmo. Não, Jesus se fez maldição por nós. Ele se tornou nosso substituto. A maldição caiu sobre ele ao invés de sobre nós. Jesus aceitou-a para que pudéssemos ser livres. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 9, a palavra do Senhor diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus Cristo, sendo rico, por nossa causa, fez-se pobre, para que por sua pobreza pudéssemos ser ricos. Alguns poderiam dizer: isso significa apenas os ricos de espírito, mas isso não é verdade. O único aspecto em que Jesus se tornou pobre foi o material. Ele não se tornou pobre espiritualmente, porque os espiritualmente pobres não poderiam ressuscitar mortos. Se pudessem, qualquer um o faria, não é assim? Os espiritualmente pobres não poderiam transformar água em vinho. Não, Jesus certamente não era alguém pobre de espírito. Além disso, os espiritualmente pobres